Um bom sábado para todos os irmãos, que a paz de Deus seja com todos. Eu confesso que eu estou um pouco quebrado, andando até mancando, porque abriu um parque ali perto de casa, aliás, inaugurou, né? E já até serve para os irmãos que não sabem aí, é o Parque Vila Seabra. E é muito bonito, hein? As árvores ali são nativas de 1000 anos. Coqueiros, ó, enorme. Que ali acho que já era um sítio de algum fazendeiro rico. Hoje se tornou um parque. As casas ainda não foram restauradas, mas vai ser restaurada. São casas à moda antiga. Vai ser todas restauradas. É muito bonito. Vá e conheça. É fácil, pertinho de você. Já está. Tem 16 quiosques, né? Quem quiser levar aventureiro, desbravador, pode marcar na sexta-feira e já reservar. Então, um parque muito bonito. Eu inventei fazer caminhada e não me contentei, fui correr também. E fazer uns exercícios. Irmão, me quebrei todo. Estou andando mancando, é sério. E para completar, uma outra coisa que eu fiz, já percebi isso, não devo fazer, é chupar melancia gelada. Ataca a minha garganta. Ontem eu fiquei ruim com a garganta doendo como se estivesse inflamado. Porque eu chupei melancia gelada. Toda vez que eu faço isso, eu percebo, eu falo, não posso, tenho que deixar a bicha descongelar. E lá em casa só eu chupo melancia, complica. Quando eu compro uma melancia, eu tenho que congelar, senão perde. E às vezes eu não espero, acaba me prejudicando. Irmãos, primeiro, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui para poder estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. Também agradeço ao departamento da terceira idade, a irmã Jandira, que nos fez o convite. No começo eu falei que não vinha. Ela bugalou o olho de uma forma e falou, você vai. Falei, tá bom, vamos ver. Daqui até lá a gente vê. Mas ela nos convidou. E aqui estamos para falar não só para a terceira idade, mas para toda idade. Mas de modo especial, a terceira idade. E antes de nós lermos a Bíblia, nós vamos fechar os nossos olhos para ter uma breve oração. Soberano Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por nós estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, aonde podemos louvar e bendizer o Teu nome. Porque somente o Senhor é digno de louvor, de toda a honra. Porque o Senhor é o Deus de amor, o Deus magnífico, benigno e grande em misericórdia. Ó Deus, agora que nós vamos abrir a Tua palavra, que o Senhor nos conceda o Teu Santo Espírito, para que venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para compreender a Tua vontade para a nossa vida. E que a Tua palavra, nesse momento, possa aí cumprir os Teus desígnios. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Livro de Juízes. Juízes é um livro que está aí logo no começo da Bíblia, depois de Deuteronômio, Josué, vem Juízes. Nós vamos ler Juízes capítulo 2. Aqui está meio escuro, mas está dando para ler, vamos ver. Falei para o Edivaldo, tem que pôr 2 lâmpadas fortes aqui na frente. Essa lâmpada é pequena, essa lâmpada de usar em casa. A lâmpada aqui tem que ser de 30, 40 watts para clarear bem, senão o povo não consegue ler. Eu ainda estou conseguindo ler, vamos ver aqui. Juízes capítulo 2. Nós vamos ler do verso 6 ao 13. Aqui fala sobre a morte de Josué. Juízes 2. Vamos ler do verso 6 ao 13. Diz assim: havendo
Josué despedir do povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Verso 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultado no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, verso 12, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. O verso 13. Porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e Astarote. Aparentemente o texto não tem nada a ver com a terceira idade, né? Quando nós lemos assim à primeira vista, ou quando não temos a revelação de Deus, é um texto que está falando o quê? Sobre a integração da posse do israelita, a morte de Josué, seu sepultamento, a rebeldia e idolatria do povo e a ira do Senhor. Mas esse texto, irmãos, nesse texto, nós podemos encontrar aqui o caminho de ser bem-sucedido. Podemos encontrar aqui também como se livrar das artimanhas de Satanás. Outra questão. Como vencer as provações e tentação. E como obter o sucesso na vida espiritual. Aqui nesse texto. Quando a Jandira me convidou, eu estava pensando em fazer um outro sermão. Mas naquele dia mesmo, quando ela bugalou o olho, ela falou, Deus já tinha me falado esse texto. Porque é um texto que eu já vinha estudando há muito tempo, para tentar desenvolver, e vi que Deus me chamou para falar sobre esse assunto. Mas antes de nós entrarmos aqui propriamente nesse texto, eu quero fazer algumas perguntas para fazer você pensar. Como você vê a terceira idade hoje, nos teus dias? Terceira idade é de 60 para cima, né? Não é isso? Eu estou perto. Estou 48, estou chegando nos 49. Mas é uma pergunta para você refletir, irmão. Como que você vê os mais velhos hoje? O que você pensa deles? O que você pode tirar de uma pessoa da terceira idade? O que você pode nutrir na tua mente? O
O que você pode tirar de proveito, de valor, de uma pessoa idosa? Eu costumo sempre dizer o seguinte: falar para a terceira idade, eu acho que seria mais fácil, num contexto assim lógico. Eu acho que nós tínhamos que ouvir os mais velhos. Isso é muito lógico. Acho que ele tem muito mais a dizer para nós do que nós falar a eles. Você está entendendo isso? Isso é uma coisa muito lógica. Eu digo que eu fui criado quando era pequeno, eu gostava de ficar no colo dos meus tios, dos parentes, que era bem mais velho. Eu gostava de ouvir histórias. Esses dias, não faz muito tempo, eu estava na Bahia, em janeiro. Eu fui visitar o meu tio lá na roça, ele foi criado na roça, onde minha avó também vivia, mas eu conheci minha avó, eu era pequeno, ela faleceu. O meu tio tem 92 anos, irmãos. Está esperto, inteiro. Fala, vê, anda, enxerga, cuida das vacas, tira leite. Só estava meio doente porque ele foi tirar, acho que, não sei o que ele foi fazer. Acho que a vaca se enroscou lá, o chifre, não sei, e ele foi tirar, desrosquear, a vaca soltou aquilo de uma vez e bateu nele, que quase furou, e pegou bem aqui em cima. Estava com o olho inchado, quase perde a vista. Mas 92 anos. E eu gosto de ir lá, porque eu gosto de ouvir, ver, conversar. Terceira idade, irmãos. Como você vê a terceira idade? Eu quero fazer uma outra pergunta. Você, idoso, como você vê a você mesmo hoje? Qual o valor que você dá a você mesmo? Qual a importância que você dá a você mesmo? Você é idoso. Ou você é daqueles que pensa que o seu tempo já passou, já era, o que dei já tinha de dar. Agora estou velho, estou rabugento, né? Só esperando o que? A morte. Será que você é desses que pensa assim? Baixa estima? Como que você pensa sobre você mesmo? E eu quero ir um pouco mais além perguntando. Você, filho, como você vê os seus pais hoje? Como que você vê os seus pais? É um pai legal, bacana? Ou você vê ele como chato, quadrado, esquisito? O que permeia a tua mente? Qual o raciocínio que você tem do seu pai, da sua mãe, hoje, nos dias de hoje? Existe um mandamento na lei de Deus, que é o único mandamento feito com promessa. Você sabia que grande parte do teu sucesso nessa vida, e até mesmo na vida espiritual, depende de como você vê os seus pais, seus avós? Sabia disso? Em grande parte, o sucesso da minha vida depende muito de como eu estou nutrindo a minha mente naquilo que eu penso dos meus pais, dos meus avós. E estou colocando aqui para dentro de mim. Porque o mandamento de Deus, o quinto mandamento, diz assim: honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias. Ou seja, em outras palavras, para que te vá bem, para que seja bem sucedido na vida. Honra pai e mãe. Nós não vamos estar falando hoje sobre pai e mãe. Porque ser pai e ser mãe hoje, nós temos pessoas, mães e pais prematuros, com 15 anos, 16, 17. E a questão hoje é a terceira idade. Mas o texto aqui fala para todas as idades.
Mas isso é para você pensar de como você vê os seus pais, como você vê os idosos e como os idosos vê a si mesmo. O texto que nós lemos aqui de Juízes destaca aqui um ponto muito importante, que é da qual nós vamos nos ater. É a questão das gerações. Eu e você pertencem a uma geração. Aqui no mínimo nós temos aqui pelo menos umas 3 gerações. E é disso que o texto está tratando, está falando. E é que nós vamos falar. 3 gerações. E podemos concluir assim: a primeira geração é a geração que conhecia o Senhor, que viram os seus feitos. Então a primeira geração, ela viu, testemunhou dos feitos do Senhor. A segunda geração, a qual o texto não fala muito, mas fala outra geração foi agregada, podemos entender que é a geração que ouviu falar do Senhor. Então a primeira viu, a segunda ouviu. E a terceira geração que o texto diz, se refere, é uma geração que não conhecia o Senhor. É o que está escrito aí. Não conhecia o Senhor, nem tampouco os seus feitos, as suas obras. 3 gerações. A primeira geração, nós vamos analisar aqui a cada uma delas. A primeira geração é a geração de Josué. Que na verdade Josué pertencia à geração daquele povo que morreu no deserto, do qual só ele e Caleb entrou na terra prometida, com exceção de Moisés, que morreu no monte. Então, a geração que Josué foi agregado foi a geração dos filhos daqueles que morreram no deserto, que era da idade de 20 anos para baixo, seria poupado. Então, Josué, ele já devia ter ali os seus 30 e poucos anos, na época que Moisés libertou o povo do Egito. E Josué, ele era o moço que atendia a Moisés, o servo de Moisés. Isso está em Êxodo 33, verso 11. Quando diz ali que Deus fala com Moisés face a face, e Josué, o moço, servidor de Moisés, estava ali à porta da tenda. Então Josué era o moço que atendia a Moisés, servidor de Moisés. E aqui nessa primeira geração de Josué, aqui diz que esta geração serviu ao Senhor todos os dias, tanto de Josué como dos anciãos que sobreviveram depois dele por muito tempo. Então, essa geração aqui, nós podemos dizer que é a geração dos idosos, da terceira idade. Porque Josué faleceu e o povo serviu a Deus não só durante o seu comando, mas durante todos os anciões que ainda sobreviveram por muito tempo. Por que sobreviveram por muito tempo? Porque eram os filhos daqueles que viveram no deserto, eram novos, bem mais novos do que Josué. E aqui o povo serviu
ao Senhor durante toda esta geração. E aqui diz que esta geração viram todas as obras do Senhor e as maravilhas de Deus. O que eles viram? Essa geração viu. Vamos falar aqui algumas coisas rápidas, por causa do tempo. Essa geração viu as pragas no Egito, os que saíram novos, já grandes, de 20 anos para baixo. Viram o mar se abrir. Viram o maná cair do céu, o pão de Deus, a nuvem que protegia, a água sair da rocha. Então essa geração, eles foram crescendo, foram andando, caminhando pelo deserto, até entrar na terra prometida. Viram os muros de Jericó cair, reinos vencidos por Josué. Então eles eram testemunha das obras e dos feitos do Senhor. Então, essa era a geração de Josué. Você pode pensar assim: até eu seria muito firme se eu vivesse nesse tempo, porque viram muitas coisas. Mas não é bem assim, irmãos. O líder quem tem que ter pulso firme. Em meio às suas convicções. Um líder tem que ter pulso firme. Josué pertencia a esta geração como os anciões de toda aquela geração. Mas Josué um dia foi confrontado por aquela geração. Ali no finalzinho do livro de Josué, o capítulo 24, o verso 15, diz assim, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, que fica meio escuro. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa servirei ao Senhor. Então o líder tem que ter pulso firme. Porque Josué um dia foi também, vamos dizer assim, confrontado por esse povo. Assim como Arão foi. Mas só que Arão não tinha pulso firme. Quando o povo impressionou que ele estava sob pressão, ele falou: não, tira aí as argolas, vamos fazer esse Deus, adora. Mas Josué não. Josué tinha pulso firme. Quando ele foi confrontado, ele disse: ó, se vocês querem servir aos deuses que viram vossos pais lá e pereceram, vós se vais, mas eu não. Então, confronto. São líderes, pessoas experientes, maduras. A experiência pode valer muito se ela tiver a aprovação divina. Muitas pessoas idosas têm muita experiência que pode nos ensinar muita coisa. Mas a experiência valiosa mesmo, ela tem que ter o que? Aprovação? Aprovação de Deus, aprovação divina. E muitas vezes um líder, para ser legal, bacana, moderno, ele subjuga os princípios, seus princípios e muitas vezes as suas convicções. Subjugar, submeter à vontade do outro. Só para ser o quê? Bacana, legal.
mas Josué vinha dessa geração, pus firme. Essa é a primeira geração. A segunda geração que nós falamos aqui é a geração dos que ouviu os feitos e das obras do Senhor. A geração agregada que está aí no texto. Ela ouviu, ela não viu. Talvez até alguns, quem sabe os mais velhos, conseguiu ver alguma obra magnífica do Senhor. Aqui cumpre uma ordem de Deus, que isso era passado nas gerações, que está ali em Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ler, mas você deixa aí aberto, você marca aí a página, nós estamos de Juízes. Aqui cumpre um pouco o dever dos pais, porque essa geração, ela ouviu. Olha o que diz aqui Deuteronômio capítulo 6, do verso 6 ao 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ao verso 20. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significa os testemunhos e estatutos e juízo que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás ao teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Verso 22. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Então, a segunda geração, ela o quê? Ela ouviu. Ouviu de quem? Dos seus pais. Mas ouviu o quê? Aquilo que eles tinham visto e o que Deus tinha feito no meio deles. Então a história ali é mais ou menos assim: aquela geração estava passando para outra. Ensina teus filhos o caminho do Senhor. Isso ao levantar, o que? Ao caminhar, ao deitar-se, andando pelo caminho. Falarás a teus filhos daquilo que tem feito o Senhor na tua vida. Aquilo que o Senhor tem feito na vida do povo de Israel. Então você imagina ali a segunda geração, ela ouvindo dos pais. O testemunho vivo. Olha, o Senhor nos tirou da terra do Egito, nós estávamos lá sofrendo. Deus foi lá com mão poderosa, nos levou a um deserto. E quando nós estávamos ali sem saída, o Senhor abriu o mar. Então começou a contar a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, como se formou a nação. Então eles iam falando, ensinando os filhos. Então a segunda geração, ela o quê? Ouviu. Mas aqui, irmãos, a gente já percebe o seguinte: que no ouvir já começa um declínio espiritual. Esta geração já não foi igual à primeira geração. Alguns ali já podiam imaginar, mas esse negócio do Egito, Mar Vermelho, será que isso foi verdade mesmo? Nossos pais estão falando isso.
que virá o Messias, um redentor. Então, muitas vezes, a preocupação das coisas da vida, às vezes que nós levamos no nosso dia a dia, faz com que nós pensamos com uma certa incredulidade. Essa geração era assim. Então aqui nós temos uma geração já meio termo. Muitos acreditaram nos feitos do Senhor. Mas outros já começaram a duvidar dos feitos do Senhor. Colocar dúvida no que eu via. Será que isso foi assim mesmo? Né? Qual a importância disso para a minha vida? E muitas vezes nós somos assim, nós ouvimos, parece que a palavra de Deus não tem muita importância na nossa vida. A gente sai daqui, quando a gente está na igreja, a gente consegue, pelo menos um pouco, concentrar. Porque eu tenho andado na igreja, irmão, que é uma andação, uma falação, o povo parece que foi para um encontro de pessoas, não foi adorar a Deus. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes nós não somos diferentes, nós vamos ver. A palavra de Deus diz, em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? A pregação da palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir. Quando nós ouvimos, nós só temos duas opções. De crer ou não crer. Dar crédito àquilo que estamos ouvindo ou não dá crédito. Não existe a terceira opção. Ficar em cima do muro é estar para o outro, para o lado, de trás, lado do não crer. Então não temos que ficar no meio termos. Então concluímos aqui que a segunda geração foi uma geração aí duvidosa, de meio termo, meia-meia, receosa, parcialmente incrédula. Diferente o quê? Da primeira geração. E a terceira geração? A terceira geração, diz aqui o texto bíblico que não conhecia o Senhor e nem as obras que fizeram a Israel, seus pais. E eu quero fazer uma pergunta. Será que se os seus pais esqueceram de ensinar os seus filhos nos estatutos do Senhor? Porque aqui diz que eles não conheceram ao Senhor, nem tampouco as suas obras. Será? Se os seus pais esqueceram de cumprir o que nós acabamos de ler aqui em Deuteronômio, ensinarás, inculcarás a eles, ao deitar ou levantar, até nas ombras da porta. A nossa casa tem que ter coisas que chamam a atenção de Deus e não do inimigo, para que os nossos filhos ouçam. E a primeira coisa que eles têm que ver é nós mesmos. Que eles têm que perceber se nós somos de Deus ou não. Se nós servimos ao Senhor ou não. Será que esta geração era menos favorecida por não ter visto as grandes maravilhas do Senhor? Você pode dizer, eu não vi mesmo esse negócio aí de Deus. De maravilha, de mar, de coisa, de maná. Incredulidade, irmãos. A terceira geração, quando você vê, já é uma geração incrédula. Não conhecia o Senhor, nem tampouco as suas maravilhas.
Aqui até entra uma outra questão, que muitas vezes a gente fala sobre a responsabilidade dos pais, em que Deus um dia vai pedir conta. Não é assim? Não, Deus vai pedir conta dos teus filhos. Eu já vi muitas vezes as pessoas pregar isso. Mas muitas vezes essa colocação, irmão, está equivocada. Por quê? Como que eu vou prestar conta do meu filho se eu instruir no caminho do Senhor? Ensinei os caminhos. Eu vivo o Evangelho, vivo a palavra de Deus, procuro dar um bom testemunho. Aí eles crescem, fica adulto. Aí toma um rumo que não quer servir ao Senhor. Aí eu vou ter que prestar conta? Então muitas vezes essa colocação está equivocada. Porque ela tem que ser estudada dentro de um texto muito mais amplo. Já vi muitas pessoas dizer isso. Porque tem um texto bíblico que diz assim: os pais não levará a iniquidade do filho, nem o filho levará o que? A iniquidade do pai. Mas cada um pagará por si. Lógico que eu tenho a responsabilidade de educar os meus filhos no caminho do Senhor. E mesmo quando ele estiver velho, não se desviará o quê? Daquilo que foi ensinado. Mas desviar dos caminhos de Deus, ele pode desviar. Porque a decisão é dele depois de adulto. Então esta geração aqui é uma geração que não conhecia. Mas a pergunta ficou: será que os pais negligenciaram, erraram em não ensinar porque ela não conhecia? Não, irmãos. Eu tenho a certeza que não. Esta geração também ouviu os testemunhos, não só dos seus pais, mas também dos avós que ainda sobreviveram. E é assim até hoje. Não é só os pais que falam, mas também os avós. Porque a primeira geração eram os avós dessa terceira geração. E com certeza eles falaram também dos feitos do Senhor, do que aquela geração deveria fazer. A questão é, eu não preciso ver o que Deus fez ou faz no passado ou no presente para eu crer nele. Eu não preciso. Mas eu preciso crer no que Deus pode fazer. E no momento certo ele vai fazer. Porque você pode dizer, aquela geração foi menos privilegiada, eles não viram aqueles feitos, e talvez até isso passou na sua mente, quem sabe? Se eu vivesse naquele tempo, se eu visse aquelas maravilhas de Deus, nossa, eu seria diferente. Porque hoje, irmãos, quase a gente não vê. Você já viu nem um rio, um córrego abrir, né? Imagina o mar. A profundeza, a altura daquelas ondas. Imagina, olhar assim, a terra seca. Talvez você pense, se eu estivesse lá, eu era diferente. Será, irmão, se os feitos de Deus é que vai mudar a nossa vida? Não mudou aquela geração que morreu no deserto, que viu? Eles viram tudo, eram adultos, maduros. E nem por isso deixou de perecer. Pereceram todos durante aqueles 40 anos. Somente Josué e Caleb entrou na terra prometida, somente essas duas famílias. Daquela geração, menos filho deles, dos 20 anos para trás, todos entraram. O grande desafio nosso hoje é conhecer ao Senhor por experiência. Isso é um desafio, irmãos. E de acordo com o tempo vai avançando, as coisas vão ficando difíceis, não é fácil. Se você não tiver propósito, você não vai conseguir fazer isso. Irmãos, os celulares,
As internet, olha, está pegando, não é só o mundo não, o povo de Deus. Eu trombo com gente, irmão, sai do trem, sai do metrô, aí em cima de escada, descendo, é um negócio na mão. Tromba com a gente, e eu tenho hora que eu endureço o corpo para bater bem firme, para ver se o trem acorda. Quando você pega o trem, por exemplo, para trabalhar, o que você faz? Você vai vendo o celular ou você está buscando o Senhor? Irmão, eu gosto de pegar trem, sabe por quê? Eu gosto de lendo. Tem um livro. Outra vez que eu vou para o bar, quando eu esqueço de pôr o livro na bolsa para eu lendo, eu fico bravo. Eu já estou na estação, esqueci. Ó. Bato a mão na cabeça, meu Deus, esqueci o livro. Irmão, temos que buscar o Senhor. O grande desafio nosso, hoje e sempre foi, é conhecer ao Senhor. Por experiência própria. Conhecer a Deus. Conhecer a sua vontade. Os seus desígnios para a minha vida. E conhecer o Senhor o quê? Para tomarmos decisões corretas. O grande problema desta geração foi não conhecer ao Senhor. E não dar crédito em suas obras e maravilhas. Esse foi o grande problema da terceira geração. Foi de não conhecer o Senhor e não dar crédito aos seus feitos, aquilo que o Senhor tinha feito no meio dos seus antepassados. E faria no meio deles se eles crescem. Esse foi o grande problema e muitas vezes pode ser o nosso. A dúvida é um solo perigoso. A dúvida pode te levar, pode te influenciar a levar a pensamentos errôneos. A dúvida pode te levar para o engano. A dúvida pode te levar para o lado do mal, para o lado do inimigo de Deus, Satanás. Sem o perceber. Até Jesus, quando esteve aqui, falou para aquela geração: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Jesus já tinha feito tanto milagre, irmãos. Tantas coisas, maravilha, tinha demonstrado o poder de Deus, ninguém tinha feito aquilo. Mas a geração que continuava incrédula. Então a dúvida pode nos levar à incredulidade. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Irmão, se você não for por Deus, você será contra Ele. E como é que eu sou por Jesus? Eu sou por Jesus em meus atos e ações. O que você pensa, o que você come, o que você veste, o que você crê, reflete se você é por Jesus. Sabia disso? Todas as nossas ações vão demonstrar se nós somos por Ele ou se nós somos contra Ele. Porque quem não é por mim é contra mim, disse Jesus. Quem não se juntar a Ele vai se espalhar. Aquela geração escolheu servir aos deuses pagãos, ou seja, aos deuses do mundo. Está aqui no verso 11 e o verso 12. E o verso 13 do que nós lemos de Juízes, capítulo 2. Eles escolheram quem eles deveriam servir. Então eles escolheram servir aos Balaíns, Deus lá dos seus pais, mas dos pais que foram mortos lá no deserto. Você consegue ver uma semelhança daquela geração com a geração do nosso dia? Você consegue ver isso? Hoje, irmão, não é diferente. A história, ela se repete da mesma maneira, da mesma forma.
Eu já vi a voz, e foi aqui mesmo, eu vi em outras igrejas, dizer assim: irmãos, eu não sei o que será do nosso neto. O que está acontecendo? A gente fala, mas eles não largam, ele está intertido só com coisas deste mundo. Preocupação. Irmão, a geração não mudou muito. Por causa do tempo, eu quero falar um pouco aqui, fazer uma comparação da geração de Moisés com a geração dos nossos dias. Aqui dá até para perceber que isso tem a ver com o fim do mundo. Não é um texto profético, mas é um texto que dá para você perceber que a volta de Jesus está perto. Sabia? Esse texto que nós acabamos de ler, esse contexto, está falando sobre a volta de Jesus. Vamos fazer uma comparação. Moisés, ele foi um líder que recebeu os estatutos, a lei do Senhor, os desígnios, e assim ensinou ao povo. 3 gerações após ele, vamos dizer 4, porque uma pereceu no deserto. A primeira geração foi obediente, foi firme aos desígnios de Deus. A segunda já começou meio termo, duvidando. E a terceira, já estava totalmente em declínio. Isso naquela geração. Trazendo para os nossos dias, só para você perceber o momento que nós estamos vivendo. Ellen White foi a profetisa do Senhor para os últimos dias, correto? Ela nasceu em 1827 e morreu em 1915. Ela repetiu tudo que está aqui, nos seus escritos. As leis, os estatutos, os princípios do Senhor. Então, Ellen White, pegando aqui um pouco, ela é um tipo de Moisés, você está entendendo? Para os nossos dias. Ela foi um tipo de Moisés que foi para aquele povo. Se nós pegarmos de Ellen White, que morreu em 1915, e agregarmos aqui a primeira geração do contexto aqui, de 1900, ou 1915, 1900, esta geração que viveram aí 80 anos, 90 anos, ou alguns passou. Então, esta geração que viram os feitos do Senhor nos nossos dias, pegando os nossos dias, que viram os feitos de Ellen White, do nosso tempo, veio aí até mais ou menos 1990, até quase 2000, os que viveram mais. Vamos dizer assim, é os anciões que sobreviveram depois de Josué. Está entendendo a geração? A segunda geração, aqui nos nossos dias, se compara, talvez, a geração da minha mãe ou a minha geração. Minha mãe se converteu aí por volta do não sei exato, mas eu nasci no berço evangélico, sou de 69, deve ter se convertido em 1960. Então ela pegou um pouco da primeira geração. E sabe como vivia a primeira geração, irmãos? Lá em casa era culto todo dia. De manhã, tinha que se assentar para ler a palavra, estudar a lição, era culto todo dia. E o pôr do sol, tinha que estar todo mundo na sexta-feira antes do pôr do sol. Essa é aquela geração dos pioneiros, lá, pegou um pouco. Você pegando essa geração, ela vem até 2000 e pouco. A terceira geração já é a geração dos nossos filhos. E se for encaixar aqui nessa geração, vai estar quase igual. Você está entendendo? Mais ou menos o tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo nesse tempo, irmãos. A primeira geração, irmãos, nos nossos dias está se acabando. Você ainda vê alguns dos antigos, né, da segunda, ou talvez segunda geração,
como a irmã Cândida ainda está viva, né? Faz parte lá daquela geração, mais zelosa, mais firme. Então, terceira geração, irmãos. Eu tinha pego um texto do Espírito de Profecia, que a irmã Ati fala claramente sobre isso. Gerações após gerações entrarão em declínio, nenhuma geração será igual à outra. Não pense, o meu filho não, o meu filho vai ser firme, vai ser 10, ele vai ser, porque eu ensinei. Pode ser que não, pode ser que sim. Porque uma coisa é certa, em todas as gerações, pelo menos em minoria, teve pessoas firmes e fiéis a Deus. Mas essa não foi a regra. A regra é que em todas as gerações, sempre foi pautada, 3, 4 gerações do mar já estavam em declínio. Mesmo no tempo de Israel, quando Deus levantava um profeta, que as gerações se restauravam com Deus, não ia mais do que 3, 4 gerações, já estava em declínio espiritual. E assim se alonga. E nós vamos estar encerrando por causa do tempo. Eu não sei, eu ia fazer uma demonstração só rápido para a gente encerrar. Se aqui tivesse assim, avô, filho e neto, para a gente entender as gerações. Tem? Vem aqui, mas tem que vir 3, avô, filho e neto. Mas tudo bem, irmão. O que nós queremos dizer com isso é uma coisa visual, rápida. É uma coisa aqui muito rápida, só para você ter ideia. Isso aqui é uma geração. Né? Isso aqui é uma geração. Vamos dizer, primeira, segunda, terceira, já está na quarta. Quarta geração. Gerações. É isso aqui. Só que, irmão, dentro de um contexto bíblico que nós estudamos, esta geração é mais forte do que esta. É lógico que nesta geração vai ter também pessoas firmes, como teve Josué. Você está entendendo? Mas na maioria do caso, essa geração vai ser mais fraca. E não é que Deus quer que seja assim. Mas isso é um contexto até bem biológico. A geração ia passando, ficando mais fraca. Esta geração é uma outra geração. O que nós podemos agregar dessa geração, se você voltar aqui aos seus pais, por exemplo, que é mais antigo, quem tem pai ainda? Essa geração é uma geração do tempo que? Do respeito. Pedir a benção. Os irmãos podem participar, isso aqui é uma dinâmica. Essa geração aqui, você imagina o quê? Na geração mais antiga. Eu mesmo, se eu passasse na frente dos meus pais, no meio lá da casa, e tivesse alguém importante lá conversando, não pedisse licença, irmão, depois levava uma surra. Ele nem avisava. Pegava e batia mesmo. Era assim, não estou mentindo não. Então nessa geração mais antiga havia o respeito, né? Havia prudência, né? Havia aquela questão, procura, filho, alguém de família, de respeito, de conduta, não é assim? Era assim. Esta geração aqui não é igual, ela sabe, não é igual? Ela diz que tenta ser, mas não é igual, irmãos. A geração mais nova é a geração que nasceu no tempo que é da tecnologia, do avanço científico, das tentações da moda, do prazer, do querer, do consumir. É a geração de muitas facilidades. Então, esta geração aqui é o meu termo. Ela tem um pouco desta geração e tem um pouco dessa. Então, ela aprendeu um pouco aqui, mas também está vendo esta geração que está acontecendo na geração dela. É mais frágil. Deu para entender o raciocínio? Pode assentar, obrigado. Então, as gerações, irmão, é degradante. Qual o caminho de volta? Nós vamos encerrar. O caminho de volta só existe... Eu coloquei 2 caminhos. Primeiro, olhar para Jesus. Olhar para Deus.
Irmão, sem Deus nós estamos perdidos. Sem Deus nós estamos sem esperança. E um outro caminho aqui é olhar para os nossos antepassados, os bons antepassados, que são nossos pais, nossos avós, da onde nós viemos. Olhar para os bons antepassados. Olhar, no tempo de Israel, tinha que olhar para quem? Abraão. Olhar para Isaac. Olhar para Jacó. Olhar para Moisés, olhar para Josué. Nós temos a nossa cura, irmão, está em Jesus. E olhar para os nossos antepassados. Se nós não vemos isso aqui, entra agora o que eu falei, que tinha muito a ver com a terceira idade. Aqui entra a importância da terceira idade. A importância da terceira idade. A importância daquele velhinho, quem sabe que você ainda tem na sua casa. Não é para idolatrar, não é fazer dele uma idolatria. Porque Jesus disse, aquele que amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Mas é procurar ver o que eles têm a vos dizer com a experiência que eles tiveram nessa vida. Atrás daqueles cabelos brancos, daquelas rugas, pode ali estar o nosso sucesso. Por isso eu disse no começo, o nosso sucesso nesta vida, e até mesmo na vida por vir, depende muito de como nós vemos nossos velhos, nossos antepassados. Depende muito, irmãos, de como você nutre, de como você pensa, de como você vê. E isso serve hoje, principalmente para os jovens e adolescentes. Como é que você vê os seus pais hoje? Como é que você vê os seus avós? Como é que você vê Deus? Essa é a mensagem que Deus quer deixar para nós, irmãos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos sair daqui com essa instrução na nossa mente, para praticarmos na nossa vida, para ver, enxergarmos e tomarmos decisões corretas. E que a decisão seja para a honra e glória de Deus. É o meu desejo, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Nosso bom. De que as gerações são constituídas pelo Senhor. Mas a tua palavra tem mostrado que essas gerações, ela vem se degradando, mas que nós possamos, como os teus filhos hoje, acordar, através desses testemunhos vivos, para que realmente nós possamos servir ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor seja com a tua igreja, seja com o teu povo, com as famílias que se faz aqui presente. Seja, Senhor, com as pessoas de mais idade, que nós possamos ver nela uma referência de ensinamento, de prudência, que nós possamos ver nesses cabelos brancos pessoas que já viveram, que labutaram, que venceram, que também tiveram dificuldade, provação, quem sabe caíram, levantaram, e hoje pode aconselhar, ajudar os mais novos. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos uma geração mais forte. Não é fácil no tempo que nós estamos vivendo, mas que o Senhor nos ajude pela tua graça, pela graça do Senhor Jesus, que tem poder para mudar, modificar os nossos pensamentos, os nossos sonhos, mudar o nosso valor. E é a Ele que nós entregamos as nossas vidas, para que o Senhor possa operar um milagre, a cura, aquilo que for necessário na nossa vida. Ó Deus, fica conosco, nos leva em paz para o nosso lar.
nos dê um restante de sábado feliz na tua presença. E que a tua palavra possa ficar no nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pode ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.